Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, trazendo meu querido amigo José Alves para vocês. Novamente. Grande José. Sempre. Valeu, isso aí. Obrigado. Isso aí. Obrigado a você por aceitar o convite. A gente já está aqui em alguns programas falando bastante coisas interessantes e agora a gente veio trazer um tema muito contemporâneo, que é uma realidade atual e meio dolorida, né, Zé? Sim. Que é a realidade exatamente, a gente trouxe aqui a nossa querida Sueli Souza falando um pouco sobre a quantidade de adolescentes e crianças tentando suicídio, né, que eles estão meio perdidos em tudo isso. A gente vem analisando que há muita falta de contato, porque o virtual está tomando conta do real, então as pessoas estão procurando ficar mais virtuais do que reais, né? E numa abordagem, numa analogia que a gente pode fazer assim a curto tempo, a gente percebe que se você não tem a vivência pela espécie, você vai ficar aquém dela e inclusive você não pode ocasionar a sobrevivência da própria espécie, né? Porque você vai ficando virtual. Até que ponto? O virtualismo vai tomando conta de você até o ponto de falar, pô, passou-se 3 gerações e a gente está aqui, né? No virtual, nessa realidade terrível. Por que a gente diz isso? Porque hoje o produto da realidade virtual do lado sexual já não é mais aquela questão da boneca parecida com o ser humano tomando conta dos lares japoneses. Que a boneca fica tomando conta da mulher porque ela é mais quente e pode ser estuprada a hora que ela quiser. Pois é, não reage, não fala nada. Não fala nada. Xinga. Na verdade, agora estão tentando fazer outras coisas. Estão criando realidade 3D, você colocando um avatar. Está aperfeiçoando mais ainda. Aperfeiçoando. Você vai ter nanorobôs circulando no seu organismo para te trazer orgasmos múltiplos e cada vez mais sensacionais. Sim. Então você vai se tornando cada vez menos máquina, menos humano e mais máquina, né? Sim. Ou pelo menos participando da máquina, né? Interagindo. E você fez uma abordagem no carro que eu achei muito bacana, de você falar exatamente que a gente não deve... A gente fez a criação e a criação está tomando conta do que a gente devia tomar, né? Sim. Então conta isso para o internauta, porque isso é bacana. O problema mais grave aí, começando essa conversa, é basicamente viver por procuração. Isso que é legal. Porque a vida está aqui, o nosso corpo é vida. E eu vou procurar essa vida através de uma tela, através de uma experiência meramente virtual, é complicado, né? Então, eu lembro, por exemplo, que o filósofo Montaigne, ele aponta a questão de nós não vivermos para trabalhar, mas trabalharmos para viver. São duas coisas distintas. É igual comer para viver e viver para comer. Porque, por exemplo, tem um sujeito que é porteiro. E ele é só porteiro. Ele não é nada além de porteiro. Tem um sujeito que é executivo. E ele não é nada além de um executivo. Tem um sujeito que é um industrial. Pode ser também. E nada mais que isso. Sim. Então, é limitado a função. Então, aí que está. Essas pessoas, elas são escravas. Porque elas vivem apenas para um processo utilitário, ou seja, para a manutenção das engrenagens do sistema, da civilização, da sociedade. Então já começa por aí. E o ser humano, ele se aliena, né? Já há esse processo, já existe há um tempão. No mínimo desde o período da Revolução Industrial, se não for antes. E agora nós temos esse agravante, que é essa questão tecnológica. Né? Então, porque quando a gente conversou, se uma cabeça doente, que cada 2 pessoas, uma vai ter problema psicológico? Não, o sujeito ele vai buscar, por exemplo, como você estava falando, ele vai buscar sexo virtual. O que ele tem medo? Ele tem medo da vida? Então, ele tem medo de se machucar? Está cada vez menos tolerante. Tem medo o quê? De ser negado por uma pessoa? E daí? Só tem uma pessoa no mundo? É toda uma questão de autoestima. De não se aceitar. Buscar você busca o artificial em detrimento do natural. Mas por que vocês estão com cabeças muito mais da nova era, muito mais capazes e não conseguem pensar nisso? Mas porque assim, o avanço tecnológico ele não acompanhou o avanço espiritual, assim, o desenvolvimento, né? Assim, a evolução ela é curiosa porque ela tem avanços e recuos. Né? Nós temos assim, até por tudo que nós comentamos antes e por vários assim, textos tradicionais antiguíssimos, poxa, nós temos, dá para falar de muita coisa, dos Vedas, né? do livro dos mortos egípcios, enfim,
texto das pirâmides e tudo mais. Nós temos provas de que houve civilizações avançadas, muito à frente, né? Seres humanos, né? Com capacidades, né? E se implodiram. E nós estamos nessa situação agora, né? Essa situação. Onde o ser, ele se confunde com a própria máquina, ele se aliena à máquina. Ele não entende que ele é senhor da máquina. Né? Qual o valor do carro sem o motorista, que é o ser humano que dirige o carro? Pois é. Que valor tem essa casa sem você? Você é o senhor dela. Sim. Percebe? Então é isso que tem que voltar a se recuperar isso. Essa analogia que você faz, ela pode servir também para os pensamentos, né? O que seria... Por que você tem que deixar certos pensamentos tomarem conta quando você é o senhor deles, né? Isso. Atitudes, relacionamentos, trabalho. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou escravo do meu trabalho, mas você na verdade é senhor dos seus horizontes até certo ponto. Né? Falta atitudes também, porque tem determinadas atitudes que são inatas. Tem coisas que tudo bem, você vai aprender com porrada, se machucando. Sim. Mas tem coisas que você vai ter iniciativa também. Por que não ter iniciativa? Né? Claro, tudo bem. Nós vamos assim, a humanidade ela se depara com questões existenciais. Ela tem que enfrentar melancolia, depressão, tudo Mas bem. Parece que agora, atualmente, a questão está mais acentuada. Está mais acentuada. Porque assim, com esse mundo líquido, as pessoas estão mais depressivas e solitárias. Exato, porque assim, perdeu-se os eixos, né? O Oswald Spengler, ele trata isso num grande livro, A Decadência do Ocidente. Fala isso? Decadência do Ocidente. O Bauman também fala sobre o mundo líquido. Ele vai mostrar isso, que uma vez que se afastou do centro mítico, primigênio, que define a própria alma, então o Ocidente ele cai, ele está caindo, ele está, né? Não, mas ele faz isso há quantos primórdios, quer dizer, há quantos anos? Porque se você for ver... Tudo bem, existe aquela questão da doutrina cíclica, das ascensões e quedas. Isso realmente tem. Então, o ser humano desassociou até a medicina do ser humano ser um todo, colocando em partes, não, você tem dor no ombro, então isso aqui é parte da... É pior do que isso, porque, por exemplo, você tem lá o juramento de Hipócrates, né? Que tem toda aquela questão ética, tal, né? É o ser humano em primeiro lugar e tal. Mas não é o que acontece hoje com a medicina. Ninguém aqui também é tolo para ignorar isso. Ninguém aqui é tolo de não saber que existe uma indústria farmacêutica que passa por cima de tudo. Exatamente. O importante é produzir doença para ter remédios para serem vendidos. Sempre. É o sistema. Essa que é a verdade. Por isso que eles atacam formas alternativas, né? Homeopatia, né? Medicina chinesa, medicina indiana, né? Coisas que então as pessoas mais espertas têm que abrir o olho. Não pode depender só do sistema, tem que ir atrás da sua própria saúde, pesquisar, estudar para não cair nessa. Assim, com essa questão de falta de dinheiro, que é para a imensa maioria, é muito importante você desenvolver uma forma de medicina preventiva. Sem dúvida. Isso você desenvolve com conhecimento. Tem que deixar de ser preguiçoso e tem que estudar, tem que ler, pesquisar. Né? Não pode ficar, deixar só... Se você deixa a sua vida à mercê do outro, você vai ser controlado pelas forças cegas. É verdade. Você vai ser despedaçada. Imagina um tronco que é jogado numa correnteza, numa corredeira, ele bate, vai batendo, se alimentando e cai, pronto, acabou. Agora, se você procura deter as rédeas do seu destino, é outra história. Você vai pelo menos minimizar as mazelas. Então o que você pode dizer a esse respeito para o nosso amigo internauta, que seja adolescente, ou que seja um adulto? O que eu digo para vocês, eu posso dizer para vocês, não procurem a vida por procuração, a existência pela procuração. Tenham coragem de encarar a vida. A vida é dolorosa, mas na dor ela também é bela, e na dor você também aprende. Não se intimide com negação, que alguém te negou, ou amizade ou amor. Né? Se você tomar a decisão, você vai se tornar um polo dinâmico. Você vai criar possibilidades. Né? E mesmo que não cria, tome vergonha na cara e seja corajoso. Seja pelo menos decente no ato de sucumbir. Né? Se você entender o que eu estou querendo dizer, você
você escapa dessa maluquice, dessa coisa, né? Nada contra, eu acho a tecnologia muito interessante, né? Com ela você pode fazer muitas coisas, mas a tecnologia é apenas extensão do nosso próprio ser, do nosso próprio corpo. As telas dos televisores não são nada mais, nada menos do que uma extensão dos nossos olhos. Nossos telefones, nossos celulares são extensões dos nossos ouvidos. Eles não têm nenhuma utilidade a não ser nos servir. Eles não servem para ostentação, por exemplo. Para você dizer que é mais rico que o outro, esse tipo de idiotice. Entendeu? Você tem que se assenhorar dessas ferramentas. O seu carro, ele é uma extensão do seu poder de locomoção. Né? É tudo uma reflexão. O homem tem que ser senhor. Senão vai se criar um problema muito complicado. E agora nós entramos na época da inteligência virtual. Então, né? Quando, por exemplo, você assistiu, quem assistiu Blade Runner, a primeira versão, de 82, agora tem a segunda versão também, muito interessante. A primeira versão, ela já antecipa tudo isso aqui que nós estamos usando. O GPS, né? A videoconferência, de você falar com a pessoa do outro lado do mundo, isso é maravilhoso. Pois é. Até, por exemplo, você vê aí, você pega no YouTube entrevistas com a Sofia, que é uma androide com inteligência artificial. É verdade, Então já existem os replicantes que aparecem lá no Blade Runner, percebe? Nós já estamos numa realidade de ficção científica, mas eu acho que acho que o que eu posso contribuir com essa questão, a minha opinião, minha modesta opinião é essa, que assim, não se deve alienar. Eu acho que tem todo um problema de crise existencial resolvida com isso, mas a crise se resolve em si mesmo, e para se resolver a crise tem que ter uma decisão. Então você acha que ou você morre lutando, ou você luta, e se você estiver disposto a morrer lutando, você vence. Você vai acabar vencendo. Você tem que vencer esses seus demônios internos. Tem que vencer os demônios internos. Aqueles que complicam essa história toda, né? Sim. Bom, é verdade, Zé. Eu acho que você tem mais alguma coisa para completar dentro desse pequeno tema aí? Eu acho que é isso, né? Acho que colocou, né? É por aí, essa questão. A gente trouxe esse drops para vocês aqui, porque eu acho importante, né, pela visão do Zé, ele falou sobre essa questão de você se assenhorar do que você mesmo criou, né? E eu acho que é importante mesmo, porque a gente acaba sendo mercê de uma história virtual, né? Que não tem nada a ver com a divindade que você veio, com a intenção que você veio. Eu acho importante você ter essa. Eu posso terminar só falando uma coisa. Claro. O tempo de vida é curto. Você admitindo as reencarnações ou não, ele é curto. E se você deixar isso, você vai ser um mero instrumento. Você vai ser só o serviçal de todo o sistema, nada mais que isso. É verdade. Vai desaparecer, vai ser esquecido e sua vida foi inútil. E você pode mudar tudo isso. Basta você acordar para isso, né? Você querer. E é uma questão, porque eu estou sentindo que eles, muito jovens, por exemplo, eles não têm a direção exata. Como que eu vou falar isso? Como é que eu vou agir daquele jeito? Como é que eu vou lidar com essa situação? Porque parece muito delicado. Por um lado, parece que tem muita capacidade mental de muita coisa, mas por outro, falta engrenagem emocional trabalhada para resolver isso. Sim, uma coisa conjugada à outra. Isso. Não é? Sim, tem a ver. Porque assim, esse problema emocional, eu sei que isso aí não é uma coisa fácil, é uma coisa terrível. Mas é do próprio confronto, do próprio amalgamar e revolver que vai sair a solução. Né? Se você se enrosca numa rede e se debate, é pior, você fica mais enroscado. Você tem que agir com paciência, com frieza e desamarrando, desenroscando, deslizando para fora da situação. Sim, a gente sempre viu que existe muito conflito mesmo de existência, até na época que a gente era jovem, a gente via alguns casos, mas agora a quantidade aumentou muito. Tentativa de suicídio, foi piorando, né? Então que analogia você pode fazer dessa questão com os seres da nova era que chamam tanto por aí? O senso de disciplina, ele foi maculado também, tá? Por exemplo, não há mais respeito pelas autoridades de ensino. Os professores não têm mais respeito nas salas de aula. Eles deixam o poder na mão de verdadeiros criminosos mirins, por assim dizer. Pois é. Então isso é uma deficiência, porque isso pode ser mudado. A coisa não pode funcionar assim.
Eu lembro que Eliphas Levi, no livro O Grande Arcano, ele diz que a liberdade sem disciplina é a pior das servidões. Então estão confundindo liberdade com... libertinagem. Exato. Então nós temos que ter responsabilidade. Sim, né? A coisa, pelo caminho que vai indo, ela vai conduzir tudo ao colapso, de fato. Né? De fato, porque se por um lado você está... É um erro, por exemplo, você os pedagogos acharem que não podem agir duramente quando for preciso. Também acho, porque a gente lembra isso com carinho do nosso professor. Porque você faz esse corpo mole e só passa a mão na cabeça, e aquele que tem o potencial marginal, ele vai para cima de você e vai te destruir. E vai mostrar as garras. Vai te destruir, porque isso aí não tem como... Não é com essas ações pueris que você vai mudar isso. Eu também acho. Você tem que trazer a pessoa à razão, tipo assim, ao equilíbrio, ao domínio de fato. E entender como é que as coisas funcionam dentro desse dado sistema, que foi aquele que nós arrumamos para nos virar melhor. Né? Tipo, então foi determinado, foi estabelecido coisas, tipo, eu não vou me apropriar da sua propriedade. Percebe? Tem que ter a lei é para isso, é para delimitar os limites de cada um. Tem pessoas que por si só são evoluídas e são capazes de fazer a coisa por si só. A maioria não é. Precisa do chicote da lei. Precisa. Então, como é que você que dica você daria para esses pedagogos que estão meio perdidos aí? Porque se de um lado eles atuam, eles podem ser cobrados pela lei, porque a lei agora está do lado dos mais frágeis, né? É uma condição... É difícil isso aí. É complicado, porque, por exemplo, ele é ameaçado de morte, ele tem medo de ir pra rua e tomar um tiro. Sim. Que a polícia não banca a proteção dele. Não. Né? Então... Você vê um monte de coisa. É complicado, tudo isso é complicado, porque assim, mesmo que o Brasil, de repente, ele resolvesse tomar vergonha na cara e fazer esse tipo de coisa. Vamos supor que, de uma hora para outra, o Brasil acordasse, o brasileiro acordasse e deixasse de ser idiota, né? E falasse assim, agora eu tenho orgulho e tenho vergonha na cara. E nenhum estrangeiro, enfim, ninguém vai bancar o esperto na minha casa, no meu território. Né? Então, mesmo que isso acontecesse, tem uma pressão mundial. Tem grande, uma pressão né? mundial, assim. Então, assim, é difícil. É como eu falei logo atrás, eu falei assim, hoje não há mais, por exemplo, a condição de se criar, por exemplo, um partido de cunho nacionalista que seja. Por quê? Porque, pelo que parece, a intenção da globalização é destruir tudo isso. Destruir tudo isso, assim, não haver levantes de cunho regional ou nacionalista e tal. E então a coisa ela vai indo, ela vai degenerando. Vai degenerando, e vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa que o Júlio Zévolo, ele comenta em alguns escritos dele, que ele diz o seguinte, ele fala assim, ele fala essas condições de mudança social, ele fala, não vão parar com o proletariado, não. Ele fala assim, os bandidos vão tomar o poder. Né? Ele quer dizer isso, ele quer dizer que a violência ia assim, se instaurar. Né? Quando chegar nesse ponto, que é um colapso, aí alguma coisa dura vai acontecer, por uma questão de necessidade, por uma questão de sobrevivência. Aí a coisa não vai ser brincadeira também. Aí você volta àqueles tempos lá terríveis também, onde as leis eram draconianas, né? Porque é perigoso você mover um extremo para vai dar no outro, né? Esse relaxamento das leis, a coisa é tão absurda que se você comentar alguma coisa assim de caráter mais severo, vão te acusar de alguma coisa. Vão falar que você é fascista, autoritário, mas não sei o quê. Então o ser humano ele se idiotizou a tal ponto de se tornar refém dessa falsa moral. Sim. Dessa falsa, dessa coisa piegas, né? Que não leva a nada. Não leva nada. Não, e outra coisa, a gente tem sempre conversado aqui, né? A grande sabotagem do sistema em relação a tudo. Então a gente está notoriamente num processo degenerativo. Está tudo mostrando isso. Está tudo degenerativo. E a gente... Você vê isso na educação, na arte. Tudo, nada escapa. E agora o ser humano está nessa também, né?
assim, desde a nascença, desde quando nasce até quando morre, porque você fala, poxa vida, as crianças estão tentando suicídio, pô, criança, cara. Sim, porque não... Criança tendo infarto. Então. Criança tendo esses problemas essas mais crianças adultos. não têm modelos, elas não têm modelos, não tem um modelo patriarcal necessário, ou matriarcal, se é menina, percebe? Perdeu-se esses referenciais. Perdeu. No passado nós tínhamos referenciais de seres excelentes, que se autossuperaram e que deram excelente exemplo. Exatamente. Então você não tem mais, pô, tá acabando, pô. Né? São poucas as culturas aí que ainda que conseguem manter suas tradições. Qual que é a saída que você acha nessa história toda aí? Qual a saída que você vê? Eu acho assim, tudo bem, por pior que a coisa seja, não há também por que desesperar. A situação ela vai se... auto-regenerar. Ela vai ter uma inclinação. Não estou dizendo que vai ser uma coisa harmoniosa e fácil. Sim. Pelo contrário, vai ser terrível. Vai ser terrível. A coisa vai piorar bastante. Você acha que pode ir para onde? Para entropia total. Que significa implosão da civilização? Dissolução total social. É mesmo? Isso, então, não vai ser isso tão a longo prazo, não. Não é tão assim, mas você percebe que a coisa não... Ela se encaminha para esse lado. Tá por aí. Agora, previsível, assim. Agora, nessa questão, vai haver implicitamente os núcleos civilizatórios ou regenerativos. Vai ter aqueles seres que vão retomar a coisa, que vão... Segura, fala deixa agora comigo, né? Agora, se a Terra ela precisa passar por essa purgação, ela vai passar, não tem o que fazer, né? Você acredita, então, que existam mesmo seres amparadores? Você acredita que existam seres alienígenas que batem aqui de frente com um propósito humano, que na verdade querem assumir isso aqui? Qual que é a tua crença a respeito disso, pessoalmente? Bom, minha crença pessoal, assim, eu não me oriento exatamente por esses caminhos, tá? Eu não nego que possa ter. De repente pode ter, tecnologias aí de seres que, por exemplo, impeçam até ter meteoros cair aqui e acabar com tudo. Agora, também não acho que esses seres sejam bonzinhos por ser bonzinho. Tudo tem um propósito. Sim. Tem um propósito até cósmico aí e tal, né? Você acredita nos seres da nova era? Essa coisa da consolação meramente externa, eu também eu não enveredo por esse caminho. Constelação? Consolação. A consolação. Tá? Assim, eu acho que você tem que ser pressionado a desenvolver e despertar os seus potenciais. Você não pode ficar como um mendigo eterno. Sim. É por isso que você está na zona de conflito sempre. Né? Exatamente. Então tem que pensar nisso. Assim, tudo bem, tem essa questão do alívio, beleza. E você também, não estou falando que você não deve, em hipótese alguma, ser solidário quando for necessário, da maneira necessária, como for necessário e tal, mas também não pode cair só nessas visões. Eu não consigo aceitar, por exemplo, um paraíso com seres apáticos, vestidos de branco, andando para lá e para cá. Fazendo o quê, isso, cara? É tolice, cara. Eu não quero isso. É uma visão meio xoxa, né? É idiota isso aí. Bicho, não dá, né? Assim, não dá. Eu quero uma coisa viril. Uma coisa viril, cheio de fogo, de ardor e poder. Ao mesmo isso tempo. Que eu quero. Isso que eu quero, né? Faz mais sentido. Eu pego o livro de Nietzsche, lá, o Anticristo, ele fala, o que é bom? Ele fala, tudo que dá o poder, que aumenta o poder e a sensação do poder. Né? Não estou falando disso no sentido vulgar. É o poder sobre si mesmo. O poder sobre o mundo, sobre o universo, né? É isso, É por aí, né? Agora, essa visão piegas eu não acho interessante. Né? Bom, em vez de acreditar e não acreditar, em 5 minutos, você acredita nos índicos, nos cristais, nos diamantes? Esses seres da nova era? Bom você ter comentado isso. A minha opinião também é diferente. A minha estética é outra. Eu acredito sim numa raça da nova era. Uma raça superior, uma raça mutante, mas eu não esse termo eu acho ele viciado. Eu não acho ele com capacidade semântica, né? Espiritual, capaz de traduzir, né? Eu prefiro a descrição do Bauer Lytton. Qual é? No livro A Raça Futura. Ele chama os Vrilya. Os Vrilya.
Os Vrilha são detentores desse poder formidável chamado Vril. Que foi falado no programa passado. Sim. Porque assim, eu acho que assim, esteticamente me agrada mais e espiritualmente, o significado, né? Porque o que são os Vrilha? Para quem não leu o livro, é uma raça superior que vive oculta nos estados implícitos da Terra, ou no subterrâneo da Terra, né? Sim. Então é interessante isso, porque claro que esse livro ele tem toda uma conotação oculta e tal. Mas então quer dizer que para você então essa questão dos seres da nova era não faz sentido nenhum? Assim, eu acho que é uma paródia, é uma espécie de caricatura ou paródia de uma outra coisa que realmente é real. Então o que é real para você? Os Vrilha, por exemplo. Que são? Os hiperbóreos, o retorno dos hiperbóreos, o retorno dos antigos, desses seres de poder absoluto, de vontade absoluta. Sim. É mesmo? Aí sim. Mas são poderosíssimos. Sim. E você acha que eles estão retornando? Eles retornam. E você acha que mesmo nesse momento da decadência que a gente está falando aqui? Eles estão sempre presentes. Interessante, então. Quer dizer, eles saem da vista humana. Por exemplo, quando você pega... Aqui. É interessante, quando você pega esses mitos da submersão, da Hiperbórea ou da Atlântida, é muito interessante isso, porque isso mostra que esses seres, eles saíram da visão, eles não deixaram de existir. Nesse conflito nórdico do Ragnarok, recapitulando, os deuses eles morrem, mas os gigantes desaparecem da vista e da compreensão dos deuses e dos mortais. Então, esses detalhes são importantes. É nos detalhes que estão grandes significâncias. Você não contou isso lá naquele programa? Não contei, mas eu lembrei agora. Então, a gente falou no programa anterior sobre o primeiro, né, de todos os nórdicos, né? As runas e tal, né? Sim. A gente tocou nesse assunto naquele primeiro programa. Porque o universo, ele se renova continuamente através de um eterno retorno perpétuo. Ascensões e quedas de raças, de civilizações, né? Você pode incluir isso bom, a gente não vai ter muito tempo, mas em 2 minutos. Você acha que a gente tem essa questão do Homo Alien presente aqui? Tem, eu tenho um texto chamado Homo Alien. Então você já vai dizer sobre ele daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Muito bom, legal esse texto. Então fique com a gente que a gente volta já. Mas o assunto é fascinante, né? Porra, sim. Porque, assim, você não percebe que eu e você aprendemos, não é bacana? É bom pra caralho. Fica o material. Sim. Mas assim, o nosso bate-papo, né? Cara, eu adoro isso. Você não tem ideia como eu me sinto. É mesmo que você gosta? Eu gosto. E já tá gravando lá. Eu também gosto. Bom, pessoal, então como vocês viram aqui, a gente está voltando no assunto aqui com o Zé, curtindo, a gente realmente vibra com esses assuntos, porque a gente gosta de estar falando sobre um assunto que na verdade está além do matemático, né? Está além. Daí você está em outras esferas mesmo. Né? E a gente então estava falando sobre essa questão que você agora comentar sobre os textos, né? Tem do Homo Alien, que você citou. Homo Alien, que você tem um texto sobre ele. Coincidentemente, eu escrevi um texto com esse nome. Eu não sabia. Homo Alien. Porque a gente está falando sobre a criança da nova era, essas coisas todas, e agora eu me lembrei de perguntar isso para você, né? A perspectiva, por exemplo, ela parte da seguinte ideia, né? Vamos lá, os cientistas, vou dar uma comparação, né? Claro. Os cientistas, eles pegam lá o suposto objeto voador não identificado e vai dar uma explicação. É um balão atmosférico. Exatamente. Percebe? Mas o meu papel, ele vai no caminho contrário. Eu vou pegar o balão atmosférico e vou transfigurar no objeto voador não identificado. É uma tomada de posse de um poder visionário. É verdade. Entendeu? É verdade. É diferente. É outra perspectiva. Outra perspectiva. Outra perspectiva. Então, o que está? Eu criei eu peguei uma ideia de uma concepção paroxística, né? Que é quando 2 extremos, que são estranhos um ao outro, estão unidos numa coisa só. Aliás, esse é o significado do Sol Negro, do chamado oxímoro. O oxímoro, ele é a união paradoxal de todos os opostos. Ele é a resolução de todos os opostos. Né? Entendi. Então, o Homo Alien, por quê? Porque alien significa estrangeiro, o estranho. É um termo que nos vem dos antigos egípcios. Tá.
E o Homo a nossa espécie. Né? Então, no texto, assim, resumindo bastante, eu coloco essa questão de que o alien encarna no homem. E o homem também se transfigura para o alien. Mas ele também é mais evoluído para conseguir essa questão, né? Exato. Isso existe desde os primórdios da magia e do xamanismo. O xamã, ele realizou isso, né? Porque o alien é o outro, é o estranho. É um corpo secreto que está sempre do outro lado dos sentidos. Tudo que nós entendemos até hoje, como não houve nenhuma apresentação formalmente gabal de um ser chegar aí num estágio aberto e ser filmado numa emissora de TV, isso não quer dizer que não existam. Eles existem. É como o ar, a gente não vê, mas sente. Senão... É que você vê vestígios, aspectos. Né? Por quê? Porque, em última instância, e mesmo quando isso acontecer, o mistério não vai deixar de aparecer. Quando os seres aparecerem, isso não quer dizer que não existam outros seres mais misteriosos sempre além. Percebe? É verdade. É igual uma caixa russa, quando você encontra aquela boneca dentro de boneca, tá? É verdade, sabe? É verdade. Então, assim, eu peguei dessa questão. Eu traço, por exemplo, toda essa questão que eu estava explicando dos yantras, dos mantras, dos yantras e dos mudras, e eu vou... Como é que se diz? Eu vou aproximando esses dois conceitos para tentar equalizar isso. Você acha que eles estão realmente entre nós? Há quanto tempo e por quê? Sempre estiveram. Em grande quantidade? Você não sabe precisar, né? Bom, em vez de falar em termos de quantidade, eu vou apresentar aqui um modelo interessante. Vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar a silhueta humana. O desenho, sem os detalhes. Tá. Detalhe de cor, de traço e tal. Pois é, a forma antropomórfica. Então, nessa forma antropomórfica, nós temos atualmente três tipos de seres. Né? Nós temos uma minoria de seres que realmente podem ser chamados de humanos. Minoria. É mesmo? Uma imensa maioria que está abaixo do humano. Abaixo do humano. Em termos de vilania, de pusilanimidade, de sujeira e abjeção. E uma outra minoria, menor ainda, de supra-humanos. Minoria? Esse é minoria. Mais minoria ainda. Eu acho que essa daí é esses supra-humanos superiores também estão. Também estão. E essas são categorias dos Homo aliens ou a classificação diferente? Então, esse Homo alien Então, o Homo alien, ele de fato é um alien absoluto. Mas ele é um quarto elemento desses três aí? Ele é o terceiro, o superior. Tá. E eu desenvolvi essa referência. Meditando sobre toda a situação, eu percebi isso. Falei, não. Porque, assim, o fato de nós termos a mesma configuração antropomórfica não quer dizer absolutamente que somos todos iguais. Isso é um mito idiota dos tempos modernos. Né? Não existe isso. Existe uma hierarquia. Existe, né? Existe uma hierarquia, sempre existiu. Tá? Então, e você não acha que essa hierarquia que vai permitir que a gente chegue a uma evolução futura, sem precisar a espécie se deteriorar, como você falou, pode se implodir, porque de repente esses caras podem ser grandes o suficiente para falar, peraí, ou eu entro em cena agora e vamos mudar isso aqui, ou então a coisa vai colapsar mesmo. Sim. Ela chega num colapso e ao mesmo tempo desse colapso se levanta a Fênix. Se levanta o novo ciclo do eterno retorno. Novas criaturas com mais potencial, com mais sabedoria, inclusive com mais consciência. Com mais consciência. Agora, isso não quer dizer que a coisa não vá por aí. Porque, por exemplo, você tem vários exemplos. Se eu pegar o exemplo da alquimia, nós temos a obra em negro, que é o nigredo. Né? Nós temos 3 fases na alquimia. O nigredo, o albedo, que é a obra branca, e a obra vermelha, que é o rubedo. O que significa essas 3? Então, primeiro, putrefação. Ou seja, a matéria ela é toda amalgamada e dissolvida numa indiferenciação. Dessa matéria indiferenciada é extraído
as quintessências, os sais essenciais, que é a obra em branco, o refinamento, a purgação. E desse elemento branco, transfigurado, é criada a obra vermelha, a pedra filosofal. Ah, daí vem a ideia. É daí que vem a ideia. Então nós temos esse modelo alquímico, nós temos o modelo indiano dos yugas, das idades, das 4 idades. Sim, sim. Satya Yuga, Dvapara Yuga, Tetra Yuga e Kali Yuga. Que é o que agora estamos vivendo. Mas dizem que na Kali Yuga também já existe a Era de Ouro escondida. Ela já está imiscuída dentro. Entendeu? É como o Yin e o Yang taoísta, né? Mas acho o que Yin tudo, tá né? dentro do Yang e o Yang tá dentro do... Tudo o tempo todo, né? Assim, colocado... Exato, inserido, né? Tem tudo. esse modelo. Nós temos também o modelo das 4 idades grega, né? Ocidental, que vem do Exíodo, né? A Era de Ouro, de prata, de bronze e de ferro. Nós estamos na Era de Ferro. No sistema nórdico também, nós estamos na Era de Ferro. Na Era do Lobo, na Era dos Altos Lobos. Então, se você tivesse que deixar um recado agora para a humanidade, dentro do teu conhecimento, dessa coisa mágica que você traz consigo. Olha, ser francamente realista, então, e ao mesmo tempo não desesperar. Né? Continuar seguindo na boa, vai fazendo o seu trabalho, vai adquirindo consciência, né, Zé? Sim. Vai fazendo o seu trabalho, trilhando o teu caminho, né? Sim. As portas vão se abrindo, claro, porque a gente está no momento do pensamento. A ciência está tendo esse alcance, né, de descobrir realmente o poder, o quanto o poder do pensamento é importante, você viu, né? Está sempre abrindo portas para isso. Então, uma posse secreta e sagrada da realidade, que é tomada numa postura de imediatismo, ela dá conta de resolver isso, por mais que a coisa esteja ruim. No caos, caótico. Por exemplo, pega o Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele fala: quando não puder contar com mais nada, pode contar com tudo. Que legal. É lógico, se nós buscarmos a sabedoria antiga, ela tem muitos exemplos interessantes. Mesmo os contos budistas. Tem isso. Nossa, tem um monte de coisa legal. Então, assim, a sua postura é ela que vai dimensionar esse segredo mágico, a tua postura. Exatamente. Se a tua postura for covarde e derrotista, você já está liquidado. Agora, mesmo diante da pior situação, você tira sempre ter essa atitude, aí. A coisa ela vai provocar um milagre, um mistério. Acho interessante. Eu termino, se você quer que eu termine com uma frase legal, eu lembro uma poesia de um poeta alemão, Theodor Korner. Ele fala assim: agora que a tempestade se abateu sobre nós, levantemo-nos.